Olá, meus amores, tudo bem? Vamos começar o nosso projeto Aquarela para Crianças. Se você está chegando aqui agora e não sabe o que é o projeto Aquarela para Crianças, é um projeto que vai ensinar as crianças a trabalhar com a técnica da aquarela. Eu sou a professora Cleide e com muito carinho estou preparando aulas maravilhosas para as crianças de como iniciar a técnica da aquarela. Atenção! Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, liga também o sininho, porque toda semana vai ter um vídeo do projeto Aquarela para Crianças. É um projeto totalmente gratuito, qualquer criança que quiser fazer, pode fazer o projeto. Você, criança que está me assistindo, um beijo! Você que vai fazer o primeiro exercício comigo, seja muito bem-vindo ao nosso projeto. Vamos fazer lindos exercícios, vamos aprender a trabalhar com aquarela, tá bom? E nós vamos começar bem devagar. Não tenha pressa, porque nós temos muitos exercícios pela frente, onde vocês poderão aprender comigo a técnica da aquarela. Então este exercício é muito básico, é o nosso primeiro exercício. Eu vou ensinar vocês como trabalhar com pincel, na água, com a tinta. Vocês vão se acostumando aos poucos a trabalhar a aquarela. Neste nosso primeiro exercício, nós vamos aprender a trabalhar com a aquarela fazendo primeiro com as três cores primárias, estes três círculos aqui. Aqui é para aprender a trabalhar com pincel na água, tá bom? Depois que nós fizermos este círculo, vocês vão fazer um desenho. Este peixe vai fazer junto comigo. Esse peixe aqui, eu dei o nome dele de Bartolomeu. Gostaram? Então, vocês também vão poder dar o nome para o peixe de vocês e depois vai me contar nos comentários do vídeo, nas postagens nas redes sociais, qual o nome do peixinho de vocês. Então nós vamos fazer esse peixe com as três cores primárias também, para nós acostumarmos a trabalhar com a aquarela. Eu vou mostrar para vocês agora todo o material que a gente vai usar para fazer este exercício. Para fazer este exercício, nós vamos usar tinta de aquarela. Se você não tiver esse estojo de 24 cores, pode ser o estojo que você tem. Esse pincel, vamos utilizar a caneta para fazer o contorno, a caneta nanquim, lápis, borracha, o potinho para colocar água, pires para misturar a tinta. Vamos utilizar fita crepe, o pinga-gotas e, muito importante, o papel para limpar o pincel. Para fazermos este primeiro exercício, vamos começar? Neste primeiro exercício, nós vamos trabalhar apenas com as três cores primárias, vermelho, amarelo e azul, para aprender a trabalhar com o pincel, com o papel, com a água. É um exercício simples, mas necessário para aprender a trabalhar com a técnica da aquarela. Por isso que é o primeiro exercício, é muito simples, tá bom? Apenas pintar esses três círculos para saber como faz com a água no papel, como mistura. Sempre o guardanapo para limpar. Eu vou usar esse pincel aqui que veio nesse estojinho da Giotto. Você pode usar o pincel que você tem. E vou usar esse pires aqui também para misturar a tinta aqui, tá bom? Aqui neste godezinho, né, nesse estojo da Giotto, pode misturar a tinta aqui nesse compartimento também. Mas como eu quero que a tinta fique aqui para vocês verem, eu vou misturar aqui no pires, tá bom? Uso também sempre este compartimento aqui que tem um pinga-gota para molhar a tinta. Então eu vou molhar o vermelho. Molhei. Vou misturar aqui, molha um pouquinho o pincel. Mistura aqui na tinta vermelha. Mistura. Mistura aqui no pires. Ó. Vai pegando, vai misturando.
E a gente vai agora pingar mais um pouquinho de água. Vai molhar mais esse vermelho aqui. Misturei o vermelho. Agora nós vamos pintar o círculo de vermelho. Muito importante, não faz isso com o pincel para cima. Pincel sempre de lado, não pode fazer isso com o pincel. Pincel assim, de lado. E assim nós vamos pintar o círculo de vermelho. Pincel de lado. Ah, tia Cleide, tá muito claro, é assim mesmo. É clarinho. Porque a aquarela é uma aguinha clara, mas nós vamos depois escurecer. Primeiro, clarinho. Pinta o círculo todo com um vermelho clarinho, tá vendo? Ó, faz isso. Pinta o círculo todo com esse vermelho clarinho. Pontinha do pincel. Agora a gente pode começar a escurecer um pouquinho. Para isso, pega mais um pouquinho de tinta, mistura aqui, mais um pouquinho, mistura aqui, ó. E faz assim que escurece, ó, mais um pouquinho do lado de cá. Molha de novo aqui, não tem problema, ó. Tem que acostumar a trabalhar com esse pincel, com essa tinta. Tá vendo? O pincel sempre de lado, viu? Ó, sempre de lado. Vamos escurecer mais um pouquinho esse lado aqui? Pega mais tinta, coloca aqui, ele vai escurecer, ó. Deixa esse lado de cá escuro e do lado de lá mais clarinho. Quando secar, vai clarear bem, tá? Mas fizemos o vermelho. Limpa o pincel, lava o pincel para poder começar outra cor. Seca aqui no papel. Agora nós vamos fazer o amarelo. Pires limpo, não pode ter nada vermelho. Ó, limpa o pires, limpa o pincel bem, precisar troca o papel, pode ter nada vermelho. Agora a gente vai fazer o amarelo. Pinga o amarelo para dissolver a tinta, mistura e mistura no pires. Isso. Colocou a tinta no pires? A gente coloca mais água aqui no pires. A gente faz o amarelo bem clarinho. Quanto mais água, mais clarinho vai ficar o amarelo. Depois a gente escurece. Primeiro a gente faz tudo sempre muito clarinho. Vamos fazer agora o amarelo. Ó, muito clarinho. Pincel de lado, clarinho, clarinho, clarinho. Precisa se acostumar com o pincel, com a água. Vai pintando, precisa se acostumar com as pinceladas, ó. Sair um pouquinho para fora não tem problema. Pra gente poder treinar as pinceladas, certo? Vamos escurecer então? Ó, vamos molhar mais, passa mais aqui. Para escurecer, o que que a gente faz? A gente pega mais tinta amarela e coloca aqui, ó. Mais tinta. Mais tinta. Aí vai escurecendo, ó.
Ficou esse lado aqui mais escuro, certo? Isso. Agora nós vamos fazer o azul. Pires limpo. Pincel limpo. Vamos fazer o azul. Pinga no azul. Mistura aqui. Um pouquinho só. Coloca no pires. Pinga mais água no pires. Mistura. Quanto mais água, mais clarinho fica, para depois escurecer. Sempre do claro para o escuro, tá bom? Vamos pingar mais. Isso. A gente já pode pintar o círculo azul. Bem clarinho mesmo. Pintando. Pontinha do pincel. Isso. Colocou? Agora a gente pode escurecer ele um pouco. Pintou bastante aqui dentro do círculo. Para escurecer, o que a gente faz? Pega mais um pouquinho de tinta, mistura, ó, vai ficar mais escuro. Mais um pouquinho de tinta, mistura aqui no meio, ó, só aqui no meio. Ó, já escureceu mais um pouquinho. Isso, esse é o primeiro exercício, então, para treinar somente com as cores primárias, como usa o pincel, como mistura a tinta na água, como faz do mais claro para o escuro, sempre limpando o pincel, ou num papel, ou num paninho, tá bom? E agora nós vamos pintar um desenho com essas cores primárias. Por quê? Porque agora vocês já sabem como misturar essa tinta no pires para poder fazer essa mistura aqui, ok? Eu deixei o desenho desse peixinho lá no canal do Telegram para você poder baixar e para você poder fazer o desenho agora na folha de papel de aquarela. Se você souber desenhar o peixinho aqui, tudo bem. Se não, pega o modelinho que eu deixei lá no canal do Telegram, também no canal do WhatsApp. Se você não souber como, coloca aí nos comentários do vídeo que eu respondo, tá bom? Só lembrando que a gente não usa essa parte do papel mais grossa, a gente usa mais liso. A parte mais lisa do papel. Nesse início é mais fácil de trabalhar com a parte mais lisa do papel. O que nós vamos fazer agora? Para quem não sabe desenhar, nós vamos fazer o risco desse peixinho lá. O que a gente faz? Pega um lápis e faz assim, ó, para poder fazer o risco do peixinho. Agora, vamos pegar o papel de aquarela, vamos fazer o peixinho aqui no papel de aquarela. Para não correr o risco da folha andar, o certo é colocar um clips. Agora a gente pode virar a folha assim que o peixinho não vai andar, certo? Vamos fazer o risco. Pronto? Agora que nós já colocamos o risco aqui no papel, que vai ser feita a nossa aquarela, nós vamos precisar passar a caneta nanquim.
É uma tinta que não sai na água. E nós vamos contornar todo o desenho. Então aqui está o nosso peixinho. Esperar só um pouquinho para a tinta da caneta secar. Ela seca rápido, já deve ter secado, mas é bom esperar uns 2 a 3 minutinhos. Enquanto isso, a gente ajeita aqui para poder pintar o peixinho. Só lembrando, nós vamos fazer com apenas 3 cores primárias, que nós fizemos essa mistura aqui para aprender a lidar com o pincel na água. Eu ainda estou com o pires azul aqui, eu vou utilizar essa tinta azul que está aqui, não pode desperdiçar tinta, certo? Se você sabe desenhar, não tem problema, desenha o seu peixinho, não precisa ser esse peixinho aqui. Vamos pegar aqui a nossa tinta. Eu vou fazer do meu jeito, mas você pode fazer do seu jeito, do jeito que você quiser, tá bom? Eu vou aproveitar que eu tenho a tinta azul aqui e vou pintar o corpo dele de azul. O corpo do peixinho de azul, pinto as barbatanas de vermelho e o rostinho dele de amarelo. Se a água já está mais seca, a gente pinga mais um pouquinho de água, mistura, sempre mistura. E vamos pintar então o peixinho. Você está percebendo que eu estou sempre com o pincel de lado e sempre trazendo a tinta para baixo? Olha só. Não pode misturar assim com o pincel em pé. Sempre de lado, trazendo a tinta para baixo. Chegar aqui na pontinha. Se a gente quiser escurecer, já sabe, pega mais tinta, ó, e passa de novo. Não pode passar muitas vezes, porque senão o papel não aguenta. No máximo 2 vezes aqui, ó, senão o papel não vai aguentar e vai rasgar. Se a gente quiser fazer um lado mais escuro, um lado mais clarinho, fazer essa parte aqui de cima mais escura, por exemplo. Pega, umedece aqui essa parte com o pincel, com essa tinta que já tem aqui. Pega um pouquinho do azul aqui e passa, ó. Aí vai ficar mais escurinho. Aí a gente vai passando e vai descendo a tinta. Pronto? Agora a gente vai fazer a parte vermelha. O que eu vou fazer?
Deixa o pires lá. Eu tenho um vermelho aqui já misturado para poder não desperdiçar tinta. Eu vou usar esse vermelho aqui. Pinga um pouquinho de água. Mistura aqui mesmo. Faz assim, ó. Qualquer coisa mistura mais aqui para poder tirar um pouco a tinta do pincel. E vamos fazer então as barbatanas de vermelho. Sempre de lado. E descendo a tinta, ó. Vamos descer a tinta. Mais um pouquinho. Se quiser fazer um pouquinho mais escuro, igual eu fiz aqui o azul mais escuro, a gente volta aqui com a tinta, mistura mais um pouquinho e passa lá em cima a segunda vez. Isso, agora deixa secar. Nós vamos fazer agora o amarelo. Também já tem misturado aqui um pouquinho de amarelo. Então nós vamos usar esse aqui mesmo. Pinga um pouquinho de água. Mistura e vamos pintar o rostinho dele de amarelo. Pronto, fizemos o nosso peixinho, assim, simples mesmo, utilizando as 3 cores primárias para aprender a trabalhar com aquarela, trabalhar com o pincel, como que mistura, como que pega. Se você quiser fazer o fundo do mar, pintar aqui de fundo do mar, né, de azul, espera secar bem, tá? Espera secar para você poder pintar em volta aqui de azul clarinho, tá bom? E pode desenhar o peixe que você quiser. Acabando de fazer este exercício, que são as 3 bolinhas com as cores primárias e o peixinho com as cores primárias, posta nas redes sociais, me marca para eu poder ver o seu trabalho, tá bom? Posta lá, pede ajuda para uma pessoa adulta para poder postar. Pode postar no canal do Telegram também, que eu também vou estar vendo e outras pessoas também vão ver o seu trabalho, tá bom? Então, faça esse exercício. Se errar, faz de novo, mas tente fazer e vai se acostumando aos poucos com a aquarela. Tem uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer, é colocar o nosso nome e a data que nós fizemos este exercício. Porque mais pra frente, né, vocês vão guardar esse exercício e vão ver quando que foi que vocês fizeram. E tudo que a gente fizer tem que colocar o nosso nome, tá bom? Então eu vou escrever aqui o meu nome e vou colocar o mês. Certo? Está pronto o nosso exercício número 1. Semana que vem tem mais um exercício. E aí, me diz, gostaram de fazer esse exercício? Gostaram de fazer os círculos e o peixinho? Viram o vídeo que eu deixei lá para vocês dos peixinhos? Que coisa linda! Então,
Agora eu tô querendo muito ver o exercício de vocês. Para isso, vocês precisam postar o peixinho de vocês, também os círculos, nas redes sociais. Me marque nas redes sociais para que eu possa ver o primeiro exercício de vocês do nosso projeto. Até o próximo exercício. Um beijo, tchau! Semana que vem tem mais!